Desde muito cedo, aprendemos que ser forte é nunca demonstrar fraqueza, que mostrar cansaço é sinal de derrota, que errar é inaceitável e que admitir que não sabemos algo é como assinar um atestado de incapacidade. Crescemos acreditando que nossos limites são muros intransponíveis que devem ser escondidos, disfarçados ou até mesmo negados, como se ignorá-los fosse uma forma de vencê-los. Mas o que ninguém nos conta é o quanto esse esforço constante para parecer invulnerável nos desgasta por dentro. Muitos de nós carregam o peso invisível da perfeição. Tentamos manter uma imagem de controle absoluto, uma aparência de força que, na verdade, esconde inseguranças profundas. E quanto mais tentamos parecer fortes o tempo todo, mais nos afastamos de quem realmente somos. Porque a verdade é que todos temos limites. Todos sentimos medo, cansaço, dúvida. E negar isso é como tentar correr com os olhos vendados. Você pode até se manter em pé por um tempo, mas vai acabar tropeçando. Não por fraqueza, mas por falta de visão. É nesse ponto que entra uma das lições mais difíceis, porém, mais libertadoras da vida. Aceitar nossas limitações não é um ato de derrota. É, na verdade, o primeiro passo para descobrir uma força muito mais profunda do que aquela que tentamos forjar com orgulho. Uma força que nasce da verdade, da humildade, do autoconhecimento. A verdadeira força não está em parecer invencível, está em ter coragem de olhar para dentro e dizer: sim, eu tenho limites, e tudo bem com isso. Porque quando reconhecemos nossos limites, deixamos de desperdiçar energia tentando escondê-los e passamos a investir essa energia em algo muito mais poderoso: o crescimento. Imagine um rio que tenta atravessar uma montanha. Ele pode bater com força contra as pedras, insistir em passar por onde não há espaço, ou pode reconhecer a existência da montanha e aprender a contorná-la, a esculpir seu caminho com paciência. No fim, o rio chega mais longe, não por negar o obstáculo, mas por compreendê-lo. Assim somos nós. Quando aceitamos que não somos perfeitos, que temos fraquezas, dores e dúvidas, começamos a entender como transformá-las em pontos de partida. O limite, nesse sentido, não é o fim da linha, é o começo de uma jornada nova, mais consciente e mais verdadeira. E essa jornada começa com uma pergunta simples, porém poderosa. Será que estou me permitindo ser humano? Aceitar nossas limitações é como acender uma luz num quarto escuro, onde por anos nos recusamos a entrar. No início pode assustar. O que vamos encontrar ali dentro? O que vamos ver quando deixarmos de lado as máscaras que usamos no dia a dia? Talvez por isso tantos evitem esse processo, porque o autoconhecimento não é apenas sobre descobrir qualidades e dons. Ele também revela fragilidades, traumas, inseguranças. Mas é justamente aí que está a chave para o crescimento real. Quando olhamos com honestidade para dentro de nós mesmos, sem filtros e sem julgamentos, percebemos que muito do que chamávamos de fraqueza era, na verdade, apenas humanidade. Sentir medo, precisar de ajuda, não dar conta de tudo. Isso não nos torna menores, apenas nos torna reais. Vivemos numa sociedade que valoriza tanto a performance, a produtividade, o sucesso imediato, que nos esquecemos do valor do processo, do valor da pausa, do aprendizado que vem do erro. E o mais perigoso disso tudo é que, ao tentar nos encaixar nesse molde inalcançável, começamos a acreditar que há algo de errado conosco quando não conseguimos acompanhar o ritmo. Mas a verdade é que você não precisa ser perfeito para ser valioso. Você não precisa saber todas as respostas para ser sábio. E você não precisa estar sempre forte para ser digno de respeito. Reconhecer seus limites não é desistir. É compreender até onde você pode ir hoje, para então construir o caminho de amanhã. Essa autoaceitação é o início de uma nova relação consigo mesmo. Mais compassiva, mais gentil, mais real.
E é curioso como, ao admitirmos que precisamos de ajuda, que não damos conta de tudo, encontramos pessoas que se aproximam de verdade. Porque vulnerabilidade também conecta. Ela derruba os muros que a falsa perfeição ergueu entre nós e os outros. Quantas vezes você se pegou fingindo que estava bem, quando por dentro o caos tomava conta? Quantas vezes engoliu o choro, engavetou o cansaço, silenciou o grito interior, apenas para parecer forte? E o que ganhou com isso, além de mais solidão e exaustão? Aceitar seus limites é como dizer a si mesmo: eu me vejo, eu me acolho. E é a partir desse lugar de aceitação que surge a base sólida para a verdadeira transformação. Porque quando paramos de brigar com o que somos, começamos a trabalhar com o que temos. E é aí que a mágica acontece. Ao invés de lutar contra si, você começa a caminhar ao lado de si, com respeito, com escuta, com propósito. E a partir disso, surgem novas possibilidades, novos caminhos. Porque agora você não está mais tentando ser quem não é. Está descobrindo com profundidade quem realmente é. Existe uma sabedoria silenciosa na humildade que poucas pessoas percebem. Em um mundo onde todos parecem competir para ver quem grita mais alto, quem tem mais seguidores, quem acumula mais conquistas, a humildade passa despercebida. Ela não faz alarde, não exige aplausos, mas é justamente essa quietude que a torna tão poderosa. Quando você aceita suas limitações com humildade, algo dentro de você muda. É como se, ao abaixar as armas que carrega contra si mesmo, você abrisse espaço para um tipo diferente de coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo de peito estufado, mas a de se olhar com honestidade e ainda assim se acolher. A humildade te permite dizer: eu ainda não sei, mas quero aprender. E essa disposição para aprender é uma das maiores forças que alguém pode ter. Pessoas que se acham completas demais param no tempo, mas aquelas que reconhecem o que falta, que admitem que precisam de outros, crescem, e crescem muito. Não há vergonha em pedir ajuda, não há fraqueza em dizer: eu não estou bem. Muito pelo contrário, é preciso muita força para se despir do orgulho e se mostrar como se é. E é essa sinceridade que abre as portas para a verdadeira evolução. Veja os grandes mestres, os grandes líderes, os grandes sábios da história. Todos eles, em algum momento, se curvaram diante do que não sabiam. Todos reconheceram que a sabedoria não está em saber tudo, mas em saber ouvir, aprender, recomeçar. É a humildade que nos conecta com a nossa essência. E é ela que nos conecta também com os outros, porque ninguém consegue crescer sozinho. Mas humildade não é se diminuir, não é se esconder, não é se calar quando tem algo a dizer. Humildade é ter consciência de si. É saber que você tem muito valor, mas que isso não te torna melhor do que ninguém. É reconhecer suas conquistas com gratidão e seus limites, com responsabilidade. Você já parou para pensar que, ao aceitar suas limitações, você também aprende a respeitar as limitações dos outros? Essa empatia nasce naturalmente. Você passa a julgar menos, ouvir mais, compreender com mais profundidade. Porque quem conhece suas sombras também entende a escuridão alheia. E assim, passo a passo, essa humildade vai se transformando numa força serena. Você deixa de precisar provar coisas para os outros, deixa de competir o tempo todo, deixa de viver na ansiedade de parecer algo que não é. E então, finalmente, começa a viver com leveza. Porque não precisa mais carregar o peso da perfeição. Você começa a perceber que viver com autenticidade é mais valioso do que qualquer fachada. Que ser inteiro é muito mais importante do que parecer invencível. E que, ao aceitar suas limitações, você não se torna menos, você se torna mais consciente, mais livre, mais verdadeiro.
No final das contas, a maior transformação acontece quando deixamos de lutar contra o que somos e passamos a cooperar com nossa verdade. Aceitar as limitações não é um ato de resignação, mas de sabedoria. É reconhecer que somos humanos, imperfeitos, sim, mas incrivelmente adaptáveis, capazes de crescer, de mudar, de florescer mesmo em meio às adversidades. Quando você aceita seus limites, você começa a usá-los como bússolas. Eles apontam para onde você precisa olhar com mais atenção, onde pode evoluir, onde precisa de apoio. Eles não são barreiras intransponíveis, mas sinalizações no caminho do autoconhecimento. E nesse caminho, cada passo é válido, mesmo os lentos, mesmo os incertos. Aos poucos, você percebe que é justamente por ter limites que você é capaz de criar conexões genuínas. Ninguém se identifica com a perfeição, mas todos se conectam com a verdade. Quando você se mostra com vulnerabilidades e tudo, você convida o outro a fazer o mesmo. E é nesse espaço de autenticidade que nascem os relacionamentos mais profundos e transformadores. Não se trata de se acomodar nos próprios limites, mas de respeitá-los enquanto você os compreende e, se quiser, os expande. Porque a grande diferença entre se conformar e se conhecer está na intenção. Quando você se conhece, você não se prende, você se liberta. Liberta-se do medo de parecer fraco, da necessidade de aprovação, do peso de ter que ser tudo para todos. Força que nasce da aceitação é silenciosa, mas constante. Não depende de plateias, nem de troféus. Ela se manifesta nas escolhas diárias, na forma como você lida com os fracassos, na maneira como se levanta após cada queda. Ela se revela na resiliência tranquila de quem sabe que não precisa provar nada para ninguém além de si mesmo. E o mais bonito de tudo isso é que, ao aceitar seus limites, você se aproxima do seu propósito. Porque é quando paramos de gastar energia fingindo que somos outra pessoa que começamos a descobrir quem realmente somos. E então, aquilo que antes parecia fraqueza se transforma em direção, em missão, em sentido. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, de respeito, de felicidade. Você precisa ser verdadeiro, e a verdade começa quando você olha para si com coragem e diz: aqui estão minhas forças, aqui estão meus limites. Com ambos, eu sigo, com ambos, eu construo. Aceitar suas limitações é o primeiro passo não para ser menos, mas para ser mais. Mais inteiro, mais humano, mais você. E quando você é você por inteiro, com sombras e luzes, quedas e recomeços, aí sim você encontra uma força que ninguém pode tirar. A força de quem se conhece, de quem se aceita, de quem se liberta. Essa é a verdadeira força. Aceitar nossas limitações não é o fim, é o recomeço. É o momento em que deixamos de viver para corresponder às expectativas dos outros e começamos, de fato, a viver por nós mesmos. Que essa reflexão te ajude a enxergar suas vulnerabilidades com mais compaixão e sua jornada com mais verdade. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Aqui você sempre vai encontrar reflexões para te ajudar a crescer de dentro para fora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode fazer uma grande diferença na vida de alguém com um simples gesto. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa ser real.